Bom, pessoal, eu sou o professor Renato Torres, eu sou formado em ciências, em matemática, em física, com pós-graduação e mestrado em física e astrofísica. E eu vou fazer uma pequena aula, né, sobre a física, o poeta e o pintor, dentro do projeto aí do FLIT Itabira, tá bom? Eu fiz um arranjo dentre as telas que estão expostas, né, aqui no FLIT Itabira, e é o que eu vou compartilhar com vocês. Então, é uma ideia de como que seria uma aula aproveitando as pinturas e os poemas, né, de Portinari e Drummond, respectivamente. Então, esse primeiro slide, né, a física, o poeta e o pintor, reflete aí o momento da criação, né? E aí você tem um átomo aí e representa para mim o momento da criação. Criação essa que é que passa pelos gênios aí de Portinari e Drummond, ok? Então vamos lá, vamos caminhar. Bom, esse primeiro slide, então, ele vai mostrar aí a primeira figura, né? Seguindo o roteiro que a gente tem no Tour 360 graus aí do FLIT. Ao ver essa figura, eu pensei muito nas leis de Newton, né? Então, a ideia da inércia, né? O cavaleiro parado com seu cavalo, né? Na primeira lei de Newton. Depois, a sequência, na minha cabeça, veio a ideia de aí quando ele acelerar, né? E quando ele se colocar em movimento, aí vem a segunda lei, a aceleração, né? A massa dos dois juntos somadas, né? Uma aceleração única para o sistema, né? O sistema de corpos, cavalo, cavaleiro. E depois a gente vem, lógico, na hora que ele entrar em embate, né? A terceira lei, que é ação e reação. Então, a ideia dessa primeira gravura, nessa primeira pintura, é bem essa aí de associar com as leis de Newton, tá? Então, seria essa inércia, que serve tanto para o repouso quanto para o movimento uniforme, né? Bom, vamos para a segunda aqui. Nessa segunda desenho, eu me baseei muito nessa ideia do sol que está aí por trás, né? E ele parado aí junto com o seu cavalo e sendo reverenciado pelo Sancho Panza, né? Então, me veio a ideia, os conceitos de termologia e calorimetria, né? O conceito de calor e temperatura, né? As pessoas confundem muito calor e temperatura, né? Calor enquanto energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, né? Você olha no esqueminha que eu coloquei para vocês, olha, você tem energia fluindo do corpo de maior para o de menor temperatura, e já a temperatura sendo o grau de agitação, né, das moléculas de um corpo, né? E claro, eu anotei ainda o calor sensível, né, que é a gente brinca chamando de qual-macete, e o calor latente, que a gente chama de quimeleca, né? O primeiro, qual-macete, para mudar a temperatura de uma substância, e o segundo, o quimeleca, para mudar o estado físico da substância. Então, eu tentei relacionar essa figura com a termologia e a calorimetria, né? Vamos para a terceira? Vamos lá. Olha essa terceira aí. Sancho Panza, Dom Quixote com uma lança, né, e a espada. Ele ajoelhado aí. Me veio a ideia de alavanca, né, a ideia de apoio. Ele está apoiado nos joelhos, ele está apoiado segurando a sua lança e, inevitavelmente, me veio a ideia de alavancas. A gente tem as alavancas próprias do corpo humano, né, a biofísica, né? Então, você tem alavanca para todo lado no corpo humano, né? E você tem a própria alavanca, que é a lança que ele tem. Então, a ideia da gente poder associar as alavancas interfixa, interpotente e interresistente, né? Aí do lado eu pus um resuminho para associar, né, o que é uma alavanca interfixa, né, ponto fixo no meio, uma interresistente, com a força resistência no meio, e essa que ele está, né, usando a lança aí, seria uma alavanca interpotente, a força potente, né, a força dele está entre as duas outras, né, que seriam a força resistência e o ponto fixo. Né? O ponto fixo basicamente vai ficar junto ao corpo dele quando ele estiver fazendo o uso da lança, né? Então, me veio bem essa ideia de trabalhar alavancas nessa gravura aí. Aí o Dom Quixote fazendo uso da alavanca, né? Uma máquina mecânica simples. A própria espada que ele também pode usar vai funcionar também como uma alavanca, tá? E aí a gente teria que analisar
quando ele está usando a espada, se ela é interfixa, se ela é interpotente, se ela é interresistente. Mas vem bem a ideia de alavancas, tá? Um conceito bastante interessante na física. Bom, próximo desenho. Esse olhar dele aí, né? Olhar curioso de Don Quixote. De cara, eu pensei nas ametropias, né? Qual é o olhar que ele tem? É um olhar saudável? É um olhar com alguma ametropia, né? Será que ele é míope? Será que ele é hipermétrope? Ou será que pela idade ele já é presbíope, né? Aí eu coloquei um esqueminha, né? A miopia, né? O cara que tem dificuldade aí para enxergar de longe. O hipermétrope é o cara que tem dificuldade para enxergar de perto. O presbíope, a mesma coisa do hipermétrope, só que é a da idade, né? Então, fatalmente, aí você pode trabalhar as questões de, né, qual é o defeito relacionado à miopia, né, a questão do cristalino, né, do miopia e da hipermetropia, qual é a correção visual que se faz, qual a imagem, né, como que a imagem é gerada, e a correção através das lentes, né, a lente divergente e convergente, aí, respectivamente, para miopia e hipermetropia. Mas não tinha nem como não ser, né? Esse olhar dele aí, o que ele está vendo, como ele está vendo, né? Bom, esse próximo desenho, quando ele e Sancho Panza, né, são no cavalo de pau, eles são lançados, né? Me veio a ideia de muito movimento. Então, trabalhar a cinemática nessa gravura. Então, aí a gente pode falar nos movimentos, né? Eu coloquei as equações embaixo, né? A primeira aí para movimento retilíneo uniforme, né? A gente usa D igual a VT, o povo brinca que é Deus vê tudo. Depois você pode trabalhar os movimentos acelerados, o movimento retardado, a queda livre, o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, né? Aí as equações, o pessoal chama de equação de movimentos acelerados, né? Equação do diabo, do vô e do vovô, né? A equação do diabo o diabo vê também, mas é meio atrapalhado ao quadrado. A equação do vô, né? O vô pegou a avó mais ou menos atrás do toco, e a equação do vovô, que a gente conhece como Torricelli, né? O vovô pegou a vovó e duas amigas dela. Então, assim, essa ideia toda de brincar com a física, com as equações, e associar esse desenho, importantíssima a ideia dos movimentos todos aí. E aí dá para trabalhar todas essas equações e todos esses movimentos. Daria para encaixar nessa gravura aí. Bom, essa próxima, a ideia de colisões. Aí eu enxerguei um embate, né? Um cavalo batendo em animal e pessoa também, né, batendo e rebatendo. Eu pensei nas colisões, os tipos de colisões que a gente tem. E a gente tem as colisões elástica, inelástica e parcialmente elástica, né? Então, uma colisão elástica é quando, né, bate e volta, a energia cinética se conserva, né? A colisão parcialmente elástica, que é quando você desvia lateralmente, você tem parte ainda da energia sendo conservada e parte dissipada. E o choque inelástico, né, quando você tem um arrasto, né, e basicamente toda a energia acaba sendo dissipada, ou praticamente toda a energia é dissipada. Mas lembrando que nessas colisões, né, sempre há uma conservação de quantidade de movimento, tá? Então, essa ideia aí de objetos trombando em si, me veio a ideia das colisões na física. Lembrando que você poderia trabalhar os coeficientes de restituição, a velocidade relativa de aproximação, de afastamento, que são importantes no estudo das colisões e da conservação ou não da energia cinética. Bom, na sequência, né, eu já pensei, para essa gravura, eu pensei em quantidade de movimento. Algo que a gente usou nas colisões, fatalmente para fazer colisões, você vai usar a quantidade de movimento, o momento linear, né? E aí eu pensei nessa quantidade de movimento, que é o cavalo e o cavaleiro estavam em movimento inicialmente, mas em repouso um em relação ao outro, e depois ele faz o movimento de lançar, e é lançado também do cavalo, então eu posso analisar qual é a quantidade de movimento total antes, né? Que é o Q1 mais o Q2, e qual vai ser a quantidade de movimento final, o Q1 linha e o Q2 linha. E aí a gente trabalhar qual a velocidade com que ele vai ser lançado do cavalo, por exemplo, né? Se o cavalo jogar ele para trás, por exemplo, o cavalo vai para frente e joga ele para trás. Aí você tem a questão de referencial, de velocidade relativa também. Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade.
lembrar sempre que é uma grandeza vetorial, tá? E aí você tem que analisar se eles vão para a mesma direção e sentido ou sentidos contrários. Já essa gravura, ela é interessante no sentido assim, eu vejo 3 mãozinhas aí, né? E é como se um estivesse tentando explicar para o outro a questão do campo magnético e da força magnética na física. Eu imaginei assim, a primeira, né, a regra da mão direita número 1, né, o desenho está aí, né, você tem corrente gerando campo, né, campo entrando e campo saindo. A segunda, a regra da mão direita número 2, para força magnética, né, você tem campo magnético, corrente ou velocidade, um tapa positivo, tapa negativo, né? Então, seriam as forças em relação à parte de magnetismo, né? Campo magnético e força magnética, regra da mãozinha 1, regra da mãozinha 2, muito importantes na hora de fazer exercícios relacionados ao magnetismo. Essa gravura. Bom, essa gravura eu vi ele fazendo uma cambalhota, ele vai girar, né, sobre o seu próprio eixo. Aí eu relacionei essa gravura com o movimento circular. Então, no movimento circular, especificamente o globo da morte, quando você fica de cabeça para baixo. Então, essa cambalhota que ele faz aí, né, tem que ser bem executada, né? Do mesmo jeito que para você fazer a passagem no globo da morte, você precisa saber a velocidade mínima para você chegar no ponto de apoio, né? No ponto mais alto, sem cair, né? E aí você pode trabalhar as questões das forças que são aplicadas, né? Quando você está no ponto mais baixo, quando você está no ponto mais alto, a resultante dessas forças apontando para o centro, né? Atuando como resultante centrípeta. Aí dá para trabalhar velocidade linear, velocidade angular, claro, a velocidade mínima necessária para efetuar o giro, né? No caso do globo da morte. Então, assim, esse giro dele aí sobre o seu próprio eixo me fez lembrar bem aí as questões de movimento circular. Dá para trabalhar período, frequência, ele pode dar mais de uma cambalhota, né? Então, tem várias coisas que podem ser trabalhadas aí. Bom, esse desenho aqui. Quando eu vi esse desenho, eu me deparei com a seguinte cena. Uma confusão, né? Algo que estava organizado antes, e aí que seria o pastor com o seu rebanho, e vem o Don Quixote montado no seu cavalo e atrapalha tudo e desorganiza tudo, né? Então, esse estado de desorganização, que passa de um estado organizado para um estado desorganizado, e a desorganização só aumenta, é o que a gente conhece na físico-química como entropia, né? Eu coloquei aí uma figurinha, né? Uma organização com entropia baixa e um desenho com a entropia mais alta, né? Já mais desorganizado. E lembrar que na vida, os processos físicos, químicos, biológicos, a tendência da entropia é sempre aumentar, né? São processos irreversíveis, né? E aí, efetivamente, você tem que trabalhar termodinâmica e entropia. Então, essa figura, né, esse desenho, ele é muito bacana quando você trabalha, primeiro, a lei da termodinâmica, né? Que é basicamente conservação de energia através de calor e trabalho. E a segunda lei da termodinâmica, né, que vai falar sobre a impossibilidade de uma máquina gerar 100%, né, da energia captada ser realizada em trabalho. Mas o mais bacana é esse estado de desorganização que ele causa, né, no rebanho aí. E isso é entropia, né, pura e simples assim na física. É uma figura que eu gostei muito, me identifiquei muito com ela assim, para usar nas aulas, sabe? Olha, o que era antes e o que é depois, né? Antes estava organizado e agora ele conseguiu, né, desorganizar todo o sistema. E a tendência é piorar, o que só complica, né? Bom, vamos para outra aqui. Essa gravura, ela me chamou muita atenção, a questão do Sol que está ali, e aí as pessoas ali fazendo genuflexão, né? Me lembrou muito a questão de gravitação universal, né? Quando você tinha a discussão entre sistema geocêntrico e heliocêntrico, né? O sistema geocêntrico, aquele que a Terra era o centro, né, do então considerado universo, e depois o sistema heliocêntrico, onde o Sol passa a ser o centro, né? E a ideia assim de estar ajoelhado ali me lembrou muito a questão da Inquisição, né? Que o Copérnico evidentemente não sofreu, mas o Galileu sofreu Inquisição, né? E a questão da Igreja fazendo o papel de inquisidor, e ele depois tendo que se retratar, dizendo que, né, não era isso. Enfim,
e evidentemente, né, acaba que o sistema realmente é heliocêntrico, né, isso vai ser demonstrado por Kepler e, obviamente, depois na gravitação universal de Newton, mas me veio muito a ideia de você ter que reverenciar alguma coisa, sabe? Não é desse jeito que eu falei, é do jeito que você quer ouvir, mas a ciência vem depois, né? A evolução vai mostrando o caminho certo, né? Então, aí dá para fazer um debate legal entre, né, o que é o pensamento e como é difícil mudar o pensamento de uma época, né? Como você passar de um sistema geocêntrico para heliocêntrico. Nada acontece da noite para o dia na ciência, né? Bom, esse próximo aqui. Esse também me veio a ideia de embate. E aí, essa mãozinha assim, fazendo, né, um pare assim, me lembrou muito, como essa figura ela é muito assim, colorida, né? Me veio a ideia da luz. E aí a ideia de pensar, né, algo que a teoria que foi cobrada recentemente no Enem, né, sobre a evolução do pensamento entre os dois grandes, né, cientistas, né, relacionados a essa parte da matéria, né, que é a questão da luz, Newton e Christian Huygens. Newton como autoridade científica, né, dizendo que luz era partícula, e Huygens aí tentando dizer que luz era onda, né? E essa mãozinha aí me lembrou muito Newton dizendo assim: para, quem é você? Eu sou Newton, né? E evidentemente essa autoridade de Newton ela prevalece no primeiro instante, né? E claro, e posteriormente os experimentos, né, as experiências feitas por Huygens e outros físicos, Thomas Young, entre outros, Fresnel, mostraram que é válida a teoria ondulatória, né, para a luz. E aí a gente, né, deixa esse embate por aí, porque depois vem o Einstein mostrar que ela também pode ser partícula, e hoje a gente vive uma dualidade, né, entre onda e partícula. É uma discussão legal que pode ser levantada com essa figura, sabe? E algo que o Enem vem cobrando, né? O físico por trás, né, a teoria por trás daquele conceito, daquela equação. Bom, essa aqui, pensei nesse cara caindo, né? Muita gente pode pensar assim, mas aí é queda livre, claro, ele está caindo. Eu pensei diferente, eu pensei assim, olha, ele está caindo e ele vai entrar em contato com essa rede aí. Ele pode, por exemplo, sofrer reflexão, ele pode bater e voltar. Ele pode refratar, ele pode bater e atravessar, e aí ele vai cair no chão depois. Ele pode sofrer uma difração, imagina que ele pudesse cair e contornar esse obstáculo, né? Eles podem estar oscilando essa rede e, de repente, ele entrar em interferência, ele chegar numa interferência construtiva ou destrutiva, e, a partir daí, ele pode até entrar em ressonância, né? E, de repente, ser jogado mais alto ainda no próximo salto, se ele estiver em ressonância, né? E a gente poderia pensar também no efeito Doppler, né? Que é o barulho dele caindo, né? A questão quando ele aproxima, né? E vai mais para o agudo, depois quando ele afasta, vai mais para o grave. A gente poderia pensar no efeito Doppler também para a luz, né? Se a gente pudesse fazer o desvio da luz dele, né? O red shift e o blue shift, né? O desvio para o vermelho, o desvio para o azul, questão de quando aproxima e quando afasta também. Então, dá para trabalhar os efeitos ondulatórios todinhos pensando como que ele vai interagir com essa rede de proteção e as pessoas todas ali segurando essa rede de proteção. Bom, esse aqui é muito específico, né? Eu, quando olhei, eu fiquei pensando assim, você tem Don Quixote ali, tem com uma ideia na cabeça, tentando explicar, algumas pessoas, de repente, podem aplaudir, outras vão achar absurda, e me veio muito a ideia da física quântica e da relatividade, né? E a gente tem ali do micro ao macro, né? As incertezas quânticas, né? A frase do Einstein, né, diz assim, Deus não joga dados, né? Então, assim, você tem uma ideia, né? Uma ideia revolucionária, como você tem a teoria quântica e a relatividade de Einstein, que poucos vão entender, muitos vão aplaudir, mas sabe-se lá se estão entendendo alguma coisa. Então, assim, é aquela confusão, né? Você não sabe se a pessoa está entendendo, né? Você tem ali um macaco que eu associei com o gato de Schrödinger, né? Está vivo, está morto. Então, são incertezas, né? As incertezas da vida e as incertezas da física, tá?
Bom, este aqui. Bom, esse aqui é o seguinte, eu pensei muito no acorda, sabe? Assim, acorda. É como se um estivesse falando para o outro, ó, presta atenção. E aí, esse presta atenção os tempos modernos hoje, a gente tem uma falsa sensação do saber, né? O saber ficou muito prático, né? Você digita alguma coisa e você tem informação. Essa informação é fato ou ela é fake? Infelizmente, a gente tem, né, nesses tempos modernos, difusão de todo tipo de pensamento. O pensamento científico e o pensamento não científico, né? Então, você tem a internet contra a ciência ou a favor da ciência, né? Tem muito canal sério de divulgação científica, né? E nesse sentido acho muito bacana, mas é muito bom ficar atento ao que está acontecendo, né? Ficar atento a que informação que você está absorvendo. Aí você viu o cara fazendo um negocinho lá, mas aquilo é verdade, ou aquilo é montagem, né? Hoje a gente tem ideia aí que, né, você pensa, tem pessoas adotando terraplanismo, então fica difícil a gente aceitar tudo que vem, né? Então é bom a gente, quando pensar na física, né, e achar alguma coisa sobre física, procurar a verdade sobre esse fenômeno, né? Aquilo ali realmente é um fato? É um fato científico, é provado pela ciência? Ou é um fake? Essa falsa sensação do saber, essa facilidade de acessar o conhecimento, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, acorda, né? Bem assim, o professor falando para o aluno, acorda, cuidado com isso aí não é ciência, tá? Bom, a gente está chegando no finalzinho, né? E esse aqui eu queria me demorar um pouquinho mais com ele, porque aqui também tem um pouco disso de acreditar nas coisas que são apresentadas, né? E aí eu vendo essa imagem, eu pensei muito em deuses, né? Você está endeusando quem? Né? Você está endeusando falsos profetas? Você está endeusando a ciência? Né? Você não pode fazer uma coisa nem outra, né? Então, eu coloquei o seguinte título, né? Ciência versus religiões versus crenças populares, né? Você tem fatos e fanatismos, né? É tudo em nome da ciência? Será que tudo vale? Então, a gente, sem querer politizar nada, mas você pensa assim, você vai endeusar quem? Cloroquina? Você vai endeusar a ciência? Quem que está certo, né? Então, assim, toma cuidado com o que a gente vai, né, reverenciando, porque a gente precisa separar muito as coisas, né? E como cientista, a gente tem que olhar muito o lado da ciência. A gente tem que lembrar que quem faz ciência, né, os cientistas, eles estão submetidos também a todo tipo de informação. Mas a ciência pura, ela é livre de qualquer influência, né? Me lembro, por exemplo, o fato de você pensar que o Einstein, ele conseguiu, em plena guerra, responder, o Einstein, então, um alemão, respondeu uma carta de um britânico, né, que é o Sir Arthur Eddington. O Eddington mandou uma carta para o Einstein, fazendo uma pergunta que deu origem, então, à teoria da relatividade, né, sobre a órbita de Mercúrio. E veja, foi um cientista inglês enviando uma pergunta para um cientista alemão, em plena guerra entre Inglaterra e Alemanha. Mas a ciência, ela tem que se abster disso tudo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados danados, né? Quem você vai reverenciar, né? O que esse cara fez aí? Será que esse cara fez a verdade? Será que esse cara se comprometeu mesmo? Ou é só uma propaganda em cima? Então, o caráter do cientista é mostrar a ciência nua e crua, né? Livre de qualquer preconceito, né? E é claro, né, ao longo da história, a gente viu isso, né, na própria astronomia, né, que eu citei agora há pouco. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Ciência é uma coisa, crenças populares, fanatismos, religiões, isso é a parte, tá? E aí essa figura é muito isso, né? Olha, a reverência que as pessoas fazem aí, né? Reverência a quem? A um mito? Reverência a uma figura? Reverência a quem? Reverência à ciência, né? Em tempos modernos,
temos que reverenciar a ciência e aquilo que ela faz de bem, né? É claro que a gente também pode pensar, mas a ciência às vezes leva por exemplo, a armas de destruição em massa. Eu volto a dizer, quem faz ciência são cientistas, né? A ciência em si, ela não é má. O uso da ciência é que pode ser bom ou pode ser mal, dependendo do uso que a gente faz. Mas então, enquanto físico, eu defendo muito a ciência livre, sabe? A ciência pura, e a gente tem que tomar esses cuidados. Dá uma discussão bacana, né? Isso aqui a gente poderia chamar outros professores para uma roda de conversa, a gente poderia, né, pegar professores de história, professores de sociologia, filosofia, dar uma gama legal de discussão nisso aqui. Bom, pessoal, eu vou fechando aqui, e aí essa última figura, né? E aí no seu cavalo com o seu chapéu, né? Então, aí eu só pensei nisso, né? Em reverenciar, né? Fazer a reverência de tirar o chapéu. Então, para esses monstros imaginários, né? Sejam eles moinhos de vento, sejam eles equações da física, sejam eles problemas do nosso dia a dia, né? E para essas pessoas extraordinárias, como Portinari, como Drummond, como tantos e tantas pessoas que contribuíram para a evolução do conhecimento, né? Nas inúmeras áreas do conhecimento, para essas pessoas todas, é claro, né? A gente faz a reverência, eu tiro o meu chapéu, né? Eu faço a reverência. E aí eu deixo essa mensagem para vocês. A mensagem é: siga em frente, lute, conquiste, sinta, acredite e tenha fé em Deus. Ok? Então, a todos vocês, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido e usem esses princípios aí da física. Sempre tentem relacionar essas figuras aí. Sempre separar para um desenho, sempre se imaginem, né? Como é que seria isso na física? Como é que seria isso em outras disciplinas? Tá bom? Então, a todos, muito obrigado e tchau, tchau.